Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetãocast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro, e sejam bem-vindos ao Isentão Cult, a sessão cultural do Isentãocast. Antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter, Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio que saiu do seu podcast favorito, que saiu lá no aplicativo. E você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito lá mesmo no aplicativo, mas você pode baixar para ouvir depois. Vale muito a pena baixar o Red Pilados, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentãocast. E mais um aviso que eu queria dar é o seguinte, né? Na verdade, um agradecimento. Queria agradecer a todos que votaram no Isentãocast, no Gabinete do Ódio Awards, né, na votação. E assim, uma pena aí não ter vencido, né, porque que acabou ganhando, né, a categoria podcast de baixo orçamento foi a Rede Podcast. Acabou, inclusive, de uma forma bem apertada ali, quase 0,2% ali de diferença. Então, né, parabéns aí à Rede Podcast, né, tem vários, assim, são vários, né, apresentadores, né, da Rede Podcast, vale muito a pena, assim, você que quer uma coisa assim mais contraída, uma coisa mais povão mesmo, um podcast mais povão, eu recomendo aí a Rede Podcast. Então, então agradeço aí o pessoal que votou no Zetãocast. Agradeço de verdade. E que agradeço aí o que votaram aí nas outras categorias do Gabinete do Ódio Awards, né? Que foi uma brincadeira aí. Que foi muito legal lá a live que teve, né? A live foi no canal da professora Paula Marisa, a live, mas o vídeo dessa live está disponível no canal secundário do Code Hack. Então, vejam lá, vejam quem perdeu no dia, né? Vejam lá, tá muito legal, tá muito engraçado lá. E tanto sofrimento que está no Brasil, né? Ano 2019 teve muitas alegrias, mas muitas, né, tristezas também, muitas sacanagens. Realmente aí por parte do Congresso, parte do STF. E nada melhor aí do que a gente divertir um pouco. Então, agradeço mais uma vez que votaram aí no Zetãocast, no Gabinete do Ódio Awards, que brincadeiras como essa, né, hajam mais brincadeiras como essa. Então é isso, vamos aí ao tema do episódio, que é o seguinte. Teve uma polêmica com aquele canal lá, com aquele grupo, na verdade, de comédia com todas as aspas, chamado Porta dos Fundos, que mais uma vez acabaram aí escarnecendo com a fé da maioria do povo brasileiro, que é a fé cristã. Bem, tem lá o especial de Natal lá do Porta dos Fundos, lá no Netflix, e que eles fazem lá, dão uma visão bem moderna de Nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca como se ele fosse ali homossexual, uma coisa assim, para dar aquela lacrada, né? E é aquela coisa. Aí ficam sempre escarnecendo a fé do brasileiro, né? A maioria da maioria dos brasileiros, que é a fé cristã, né? Então, e não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles fazem isso no próprio canal deles, onde tem vários vídeos onde eles escarnecem realmente a fé cristã e assim, né? Eles fazem isso sem, acho que o menor remorso, né? Muito é impressionante quando eles são contestados sobre isso. Sempre lá o Gregório do Vivier, o né, o integrante deles, né, o mais esquerdista do Porta dos Fundos, né, todo mundo ali é de esquerda, mas o Gregório do Vivier é o pior. O cara é esquerdista mesmo, assim, é pissolista, pissolista mesmo, assumido. Aí ele sempre vem com aquela carta, se fosse um jogo de Yu-Gi-Oh, a carta armadilha, né, que é o seguinte, olha. Aí muita gente contesta, né, o do Vivier, fala assim, pô, por que você não faz aí piada com o Islã, né? Não faz piada com Maomé, só faz piada com Jesus.
e com os cristãos. Aí eles sempre ficam aquela coisa, né? Olha, no dia que o Brasil tiver uma bancada islâmica, no dia que alguém tiver um ayatolá, for prefeito, for presidente do Brasil, for prefeito de alguma cidade, que não sei o quê, aí eu falo, não sei o quê. Porque é o seguinte, né? Porque temos aqui no Rio de Janeiro, né? O prefeito do Rio de Janeiro é o Marcelo Crivella. Eu acho que todo mundo sabe que ele foi bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Aí, aí o Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, ele fala, né? Aquela coisa, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele sempre fala de Deus. E para esse pessoal progressista, falar de Deus é algo ideológico, vejam bem. Eu já falei aqui no Isentãocast, né? Bastante coisa sobre essa questão de se você falar de Deus, pátria e família, isso é algo ideológico. Agora dar essas versões assim modernas de Nosso Senhor Jesus Cristo, pior, né? Versão progressista de Nosso Senhor Jesus Cristo, não, isso aí não é ideológico, isso aí é só uma piada. E fora a passada de pano que eles dão pro Islã, né? Então, porque o esquerdista, sim, ele é a favor do Islã, porque, assim, daquela coisa, naquela eterna, quase eterna, né, luta entre Israel e Palestina, o pessoal da esquerda fica do lado da Palestina, que é de maioria islâmica. E aí fica naquela coisa, né, ué? Aí ficam falando, que Israel mata os pobres palestinos, só porque são islâmicos, não sei o quê. Olha só, eles matam mulheres e crianças, sendo que ali o pessoal ali, o palestino, os guerrilheiros, né, assim, soldados palestinos, eles usam mulheres e crianças na linha de frente. Aí lógico que a imprensa vai divulgar que o exército israelense matou inocentes, sendo que os palestinos também matam os inocentes israelenses. Enfim, aí fica nessa, mas a imprensa, que é de esquerda, né, maioria de esquerda, e os esquerdistas, eles vão ficar sempre do lado dos palestinos, sempre do lado do Islã, né? Tanto que quando tem um terrorista islâmico, tem um atentado na Europa, eles sempre ficam do lado de quem? Eles sempre, quando eles cobrem, primeiro eles veem com aquela coisa. Não, foi algum extremista de direita, foi um cristão, foi um católico, foi um evangélico, foi um branco opressor, não sei o quê. Aí quando é eleitor, se for nos Estados Unidos, é eleitor do Trump, é um cara que admira o Trump, se for na Europa, admira alguém da direita lá da Europa. Mas aí descobre que quando é muçulmano, aí fala, não tem nada, isso aí é lobo solitário, não tem nada a ver com religião, não sei o que, enfim. Não vou entrar muito aí nessa questão, mas a verdade é essa. Esse pessoal progressista, eles passam um pano pro Islã e não tem o menor escrúpulo em atacar a fé cristã. Porque assim, eles fazem toda essa coisa, eles usam os meios culturais para atacar a civilização ocidental, que é, né, de maioria aí cristã, foi aí moldada com o cristianismo. E por isso que eles fazem todas essas narrativas padronizadas. Isso eu já falei aqui no Zettelcast, se não me engano, é o episódio 20. E eu falo sobre essa questão da narrativas padronizadas. Não é só esse tipo de coisa, não só acontece esse escárnio, perdão, da fé cristã não acontece só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e outros lugares aí do mundo também acontece. E o que é pior, quem é cristão, principalmente artista que é cristão, ele não pode se declarar cristão porque é cancelado, entre aspas. Teve um caso aí de um ator, né, o Chris Pratt, que fez o filme dos Guardiões da Galáxia e estava no filme dos Vingadores. Ele se declarou cristão e foi cancelado, entre aspas, pela turma aí de Hollywood. E teve o caso aí tem o caso do cantor, o Kanye West, que esse aí tá cada vez mais cancelado pela lacrosfera, porque ele
além dele ser um apoiador do Trump, né? Ele é um negro apoiador do Trump. E as músicas dele aí atuais só ficam exaltando a Deus, Jesus, né? O cristianismo em geral. E aí pronto, assim, não pode. Então, mas por que eles ficam nessa coisa, nessas narrativas padronizadas para aí difamar os cristãos, para denegrir os cristãos aqui, né, no Ocidente? Uma das formas, né, eu falei da questão cultural, é usar dos meios culturais para dar uma impressão de que, falando aqui de Brasil, de que estamos vivendo numa ditadura teocrática, neopentecostal, fundamentalista cristã. E eu estou falando sério, pessoal, estou falando muito sério. É uma narrativa que está sendo aí disseminada nas universidades, dos meios culturais em geral. Porque eu falei, né, por causa aqui do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que teve aquele caso lá que ele proibiu lá, ele retirou lá as revistas lá da Marvel, que tinham dois caras se beijando. E aí veio o Felipe Neto lá, nada demagogo, né, imagino. Ele falou, não, vou vender aqui livros LGBT. Enfim, teve todo aquele caso. E também a questão, eu falei, do presidente Bolsonaro, exaltar a Deus, sempre. E eu falei, essa questão, falar que tudo que exalta a Deus é ideológico. E, inclusive, a escola de samba, na estação Primeira de Mangueira, o enredo aí do Carnaval de 2020, ela vai falar sobre a teologia da libertação. Mas vai falar, claro, não vai falar que foi criação aí do Nikita Khrushchev, não vai falar que foi, né, que isso ajudou a eleger o PT aqui no Brasil, e na América Latina ajudou a eleger vários membros do Foro de São Paulo. Não vai falar isso, claro. Vai dizer aquela coisa, essa questão dessa visão marxista, visão moderna de Jesus, que é aquela coisa, Jesus andava com as prostitutas, andava com os marginalizados, logo ele seria alguém de esquerda. É assim essa coisa, né? E falaram lá que, não, isso é, que eu ouvi dizer que realmente esse enredo é para se denunciar, falar mal do fundamentalismo cristão, do tal do fundamentalismo cristão. Porque o prefeito aqui do Rio foi bispo da Universal e só porque ele acabou cortando metade da verba, né, pro carnaval, logo o pessoal das escolas de samba ficaram revoltados. Meu Deus do céu, o Crivella quer acabar com o carnaval. Ele cortou só metade da verba, né? Bem, o ideal seria que cortasse toda a verba, né? Mas ele cortou só metade. E aí, falando aí da Mangueira, né? Em 2018, a Mangueira fez lá um enredo só atacando o Crivella, falando que o Crivella tá querendo acabar com o carnaval, não se pode acabar com o carnaval. Lembrando que o pessoal do carnaval, acho que, sei lá, 95% do pessoal é de esquerda. E por isso que eles fazem aqueles enredos lá, tipo, da palestra do Tuiuti, falando que falando de escravidão, e falou que a escravidão é a reforma trabalhista do Temer, enfim. Aí botou lá a ala de manifestoches, né? Tá todo mundo de bandeira, camisa do Brasil, e como se fosse manipulado por, sei lá, pela elite, né? Eles falam, sempre tem que acusar a elite, é culpa da elite, a elite e tal. É impressionante, aquele povo todo que foi pra rua lá, é todo mundo da elite. Pô, cara, não faz o menor sentido. Enquanto isso, o povo lá que vai se manifestar de vermelho pela educação, todas as aspas, não, isso aí sim, são os pobres, são os alunos, os professores, de boa, né? Mas enfim. A questão é isso que está acontecendo nos meios culturais. Eles fazem de tudo para denunciar o tal fundamentalismo cristão que existe, falando aqui de Brasil, né? Daqui no Brasil, porque quando o Bolsonaro assumiu aí
tem lá a ministra Damares também, fica, eu sempre coloco, ela é uma fundamentalista evangélica, não sei o que, querem impor aí a religião e fazem de tudo. E aí, para isso, eles não medem nenhum esforço, nenhum esforço para acabarem aí escarnecendo a fé dos cristãos, né? As novelas da Globo, desde muito tempo, fazem isso. E para dar aquela impressão de que vivemos numa uma ditadura teocrática fundamentalista cristã. Quando na verdade não é bem assim. Aí sempre fica tem aquela história de tem que respeitar o Estado laico, que não sei o quê. É só ver uma pessoa, uma cristã ali, só exaltando a Deus, exaltando a Jesus, exaltando o cristianismo. Aí não pode ter esse tipo de coisa que fere o Estado laico ou é algo ideológico. Impressionante. E infelizmente qualquer coisa que na questão dos meios culturais, quadrinhos, séries de televisão, filmes, essas coisas que exalta a fé do brasileiro, a fé cristã, aí é taxado de ideológico, é taxado de fundamentalismo cristão. Todos esses filmes aí da Record, né, as novelas bíblicas e tal, taxado aí de ideológico, sei lá, fundamentalista. Sendo que o Record tá lá com o dono da Record atualmente é o Edir Macedo, né? Enfim, aí tem esse tipo de coisa. Mas você tá lá em Malhação, só ficar falando que tudo, sei lá, a culpa dos problemas do Brasil é o racismo estrutural, é o fundamentalismo religioso, cristão, aí tá de boa, né? Aí não tem nenhum problema. Mas aí muitos aí, o pessoal, né, da direita revoltado, pessoal católico, pessoal protestante, até islâmicos, olha só, estão aí revoltados com Porta dos Fundos. Pouco que eles fizeram, né? Porque os islâmicos, eles respeitam a Jesus, né? É claro, né? Eles não falam que é Jesus nosso Salvador, que Jesus é o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo também ele é Deus, né? Assim como o Espírito Santo, né? Santíssima Trindade. É claro que eles não vão falar esse tipo de coisa. Eles simplesmente acham que Jesus foi um profeta como qualquer outro. Por isso que a comunidade islâmica aqui no Brasil também fez uma nota de repúdio ao Porta dos Fundos. E a CNBB fez também lá, mas deveria ser a primeira, né, a ser contra isso, só foi falar bem depois. Mas enfim. Mas aí entra sempre nessa questão, né? Mas não. Mas existe essa coisa do fundamentalismo cristão, não sei o quê? Claro que não. Isso aí, é claro, é uma narrativa. Para ver essa coisa do multiculturalismo, essa coisa do Estado laico, enfim, mas que só serve para uma coisa: atacar a fé cristã, a fé aqui da maioria dos brasileiros. E claro, a imprensa também dá uma força, né? Por exemplo, nessa questão do Porta dos Fundos, a imprensa divulgava o seguinte: não, Porta dos Fundos está sendo atacado por grupos religiosos, dando aquela impressão que os Porta dos Fundos são os coitadinhos da história, né? São os malvados fundamentalistas que estão atacando, né? E também eles falam muito daquela coisa dessa coisa da questão da intolerância religiosa. Eles falam muito de casos de terreiros, né, de Umbanda, que acabam sendo incendiados, né? É um fato lamentável isso aí que acontece. Realmente, é realmente um vilipêndio religioso para os umbandistas. Entretanto, o pessoal da imprensa fala que foram traficantes evangélicos. O curioso é que é o seguinte: quando a gente fala assim, que a polícia acaba matando traficantes, aí fala o quê? Precisamos falar sobre o genocídio dos negros e pobres. Agora, quando realmente traficantes fazem algo absurdo como esse, jogar fogo em terreiro,
Aí vão lá, eles falam lá que não, é coisa de evangélico, tem que adjetificar que foram traficantes evangélicos. Então, eles fizeram isso em nome da fé deles, igual os islâmicos fazem, os terroristas islâmicos. Olha aí a manipulação semântica. E também tem outra questão que muita gente, o pessoal aí comediante falou, eu falei do Gregório do Vivier, né? Ele fica nessa coisa, vejam bem, eu só faço piada com os lances se o Brasil for islâmico, uma coisa assim, tiver bancada islâmica. E também tem outra coisa, muitos humoristas, né, entre aspas, né, usam um artifício do seguinte: a liberdade de expressão. Mas tem que. E a liberdade de expressão? Poxa. Quem aí fala mal do Porta dos Fundos aí, cristãos falam mal do Porta dos Fundos por causa do que eles fizeram aí. Não, eles querem censurar. Eles querem censurar o humor. Porque não há limite para o humor. Olha, para certas coisas existe sim limite para o humor. Mas você não está só zombando de uma religião, você está zombando ali de determinado grupo, mas você está zombando da fé de milhares de brasileiros. E pior, da maioria de pessoas do mundo, né? Então, aí fica essa coisa, não há limite para o humor. Deixa isso pra lá. O Netflix faz o que quiser, não sei o quê. Olha, o Netflix de fato foi conivente com isso. Se realmente eles tivessem um pingo assim de moral, poderiam muito bem não ter aceito esse tipo de vilipêndio religioso, né? Falando em vilipêndio religioso, uma curiosidade, né? A imprensa, né, não fala dessa coisa do que aconteceu, absurdos que nesses grupos aí de esquerda fazem com o movimento LGBT, fica lá, bota lá o bandeirão lá do arco-íris em frente de igreja, mas não fazem isso em frente de mesquita. E aí tá lá, acaba a gente aí quebrando aí imagens ali católicas, ali o que aconteceu nas manifestações do Chile. A gente entrando nas igrejas, né? Manifestação de esquerda, claro, né? Entrando lá e quebrando imagens, profanando a fé ali cristã, mas a imprensa nem aí. Agora falou, por exemplo, sei lá, aí criticou o Porta dos Fundos por causa das sacanagens que eles fazem com a fé cristã, não só aí no especial do Netflix, mas nos vídeos deles. Aí não, isso aí é censura, perseguição, não sei o que, é fundamentalismo cristão. Esse tipo de hipocrisias que acontece, né? Que a imprensa é conivente. Bem, então é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.